Em 2010, Dilma Rousseff concorreu às eleições presidenciais e venceu o pleito com mais de 50% dos votos válidos. Ficou em segundo lugar o candidato do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, José Serra. Dilma Rousseff foi a primeira mulher do Brasil a tornar-se presidente da República. O governo de Dilma Rousseff deu continuidade à política do governo antecessor de Luiz Inácio Lula da Silva, também do Partido dos Trabalhadores. Desse modo, foram mantidos os programas de assistência social, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Economicamente, a pauta neoliberal continuou sendo adotada. Os problemas sociais do país foram incumbidos à iniciativa privada, por meio de programas que investiam dinheiro público no setor privado. Quando Dilma assumiu a presidência, havia forte recessão econômica mundial, que também atingiu a economia nacional. Tentando reverter essa crise, aumentou os investimentos na infraestrutura do país por meio de programas de aceleração de crescimento. Como os países da União Europeia e Estados Unidos estavam em crise, recorreu-se à continuidade de estender o comércio com países da América Latina e a China. As taxas de juros foram reduzidas, facilitando o crédito para as empresas e pessoas físicas. Essas medidas, no entanto, não contiveram a crise econômica, que acarretou em uma crise política no governo Dilma. A crise política avultou, sobretudo porque o governo Dilma não conseguiu apoiar as pautas propostas no Congresso Nacional. A crise econômica que bateu a classe trabalhadora e setores proletarizados da população não foi empecilho para o governo investir verbas bilionárias para a realização da Copa das Confederações no Brasil. Em junho de 2013, a juventude brasileira tomou as ruas em protestos contra a precarização da vida de modo geral, sendo o alto custo das passagens do transporte público uma das questões principais levantadas pelos manifestantes. As manifestações de junho de 2013 ocorreram em diversas cidades do país, destacadamente São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que contaram com atos com até 1 milhão de pessoas. Em represália, grupos de manifestantes foram processados e presos por meses. A insatisfação popular com o governo Dilma cresceu significativamente nesse período. No ano de 2014, vieram à tona casos de desvio e lavagem de dinheiro envolvendo os Petrobras. Esses casos foram investigados pela Polícia Federal, surgindo a Operação Lava Jato. Descobriu-se que grandes empreiteiras pagavam propinas para receberem vantagens nos pleitos para a escolha de empresas que executariam obras à Petrobras. No entanto, no ano de 2014, ocorreu as eleições para presidente do país e Dilma Rousseff foi reeleita com mais de 50% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou o candidato Aécio Neves do PSDB. Há relativo consenso entre especialistas de política e economia internacional que a política econômica externa do governo Dilma Rousseff tem marcas de continuidade em relação aos governos de Luiz Inácio Lula da Silva, mas que a presidenta, para dizer o mínimo, investiu menos neste campo do que o presidente. Os investimentos na política externa às vezes é avaliado em uma primeira aproximação pelo número de viagens internacionais do chefe de Estado e de reuniões com outros chefes de Estado. Neste quesito, a diferença é marcante. Lula fez 160 viagens em seu segundo mandato, enquanto Dilma fez apenas 63 em seu primeiro. Talvez mais importante seja a própria visibilidade conferida à política externa e ao ministro das Relações Exteriores. O consenso é que Lula se envolvia mais com a política externa e fazia questão de capitalizar internamente sua projeção internacional. Desde a participação em fóruns regionais novos, como a Unasul, até a participação das reuniões multilaterais na OMC e no G20, na qual chegou a ser chamado de "o cara por Barack Obama". Logo no início do seu governo, ao contrário, Dilma perguntaria a assessores qual o sentido de ela, como presidente, estar presente em reuniões de cúpulas do IBAS, em sua primeira e última participação no grupo. Alega-se apenas de que Dilma tinha uma presença menos frequente nos fóruns internacionais, quanto de seus funcionários não tinham nem a importância do governo nem a visibilidade internacional. Em 21 anos, Dilma Rousseff foi a presidenta que menos criou os seios federais, mas desde o seu primeiro mandato, ela não foi duramente criticada pelo movimento socioambiental só por isso.
Com uma arraigada e absoluta visão desenvolvimentista, as políticas e ações do seu governo seguiram na linha de implantação de infraestrutura de grande impacto socioambiental, dependência de combustíveis fósseis, a expansão das matrizes energéticas, atropelando direitos territoriais de populações tradicionais e locais. Seu governo foi marcado pelo desmantelamento das legislações florestais brasileiras no Congresso, resultado de anos de fortalecimento das alianças com a bancada ruralista. No segundo mandato de Dilma, a situação econômica brasileira se agravou ainda mais, e no ano de 2015 foi registrado PIB negativo no país. As taxas de desemprego e inflação cresceram, os aliados da presidência no parlamento reduziram, manifestantes foram às ruas pedindo o impeachment da presidente, e outros em defesa do governo Dilma, gerando polarização política no país. Em abril de 2016, a maioria dos deputados federais foram favoráveis ao impedimento do governo Dilma Rousseff. Em maio de 2016, a maioria do Senado votou pela abertura de processo de impeachment de Dilma por crime de irresponsabilidade fiscal. Os senadores decidiram pelo impeachment de Dilma Rousseff, que foi sucedido pelo vice-presidente Michel Temer, do Partido Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, em 31 de agosto de 2016. O impeachment de Dilma Rousseff ocorreu dia 31 de agosto de 2016 e foi o segundo da história da República Brasileira. Dilma Vana Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil desde 2011, reeleita nas eleições de 2014, foi destituída do posto em 31 de agosto de 2016 por meio de um processo de impeachment. No decorrer do ano de 2015, 50 pedidos de impeachment foram protocolados na Câmara dos Deputados contra Dilma Rousseff. A maior parte desses pedidos foi arquivada por falta de material probatório e argumentos. Entretanto, um deles foi acolhido pelo então presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, em 2 de setembro de 2016. Esse pedido foi elaborado e protocolado em outubro do mesmo ano pelos juristas Janaína Conceição Pascoal, Miguel Reale Júnior e Hélio Bicudo. O pedido estava ainda subscrito por 3 líderes de movimentos sociais que ajudaram a articular as grandes manifestações de ruas no ano de 2015, o Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua e o Movimento contra a Corrupção. Após o acolhimento do pedido, este seguiu para a apreensão na Câmara dos Deputados, a qual o povo decidiu se o pedido teria prosseguimento ou não. No dia 17 de abril de 2016, ocorreu no plenário da Câmara a votação que decidiu pelo prosseguimento. 367 deputados votaram pela admissibilidade, e o pedido foi reencaminhado para o Senado Federal. No dia 12 de maio, houve uma sessão plenária dos senadores para decidir pela abertura do processo de impeachment. 55 de 81 senadores votaram pela abertura. Dilma Rousseff, a partir de então, teve que se afastar do cargo de presidente até que o processo fosse concluído. O vice-presidente Michel Temer assumiu interinamente. O crime imputado contra o presidente da República está previsto no artigo 85 da Constituição Federal. Trata-se do crime de responsabilidade. Outra lei que enquadra esse tipo de crime e que foi trabalhada pelos denunciantes do pedido é a Lei de 1079, de 1950. Segundo a denúncia, Dilma teria ordenado a edição de crimes suplementares sem autorização do Senado, bem como realizado a operação de crédito com instituição financeira controlada pela União, como assinalam os denunciantes no texto do pedido. Os denunciantes, por óbvio, preferiram que a presidente da República tivesse condições de levar seu mandato a termo. No entanto, a situação se revela tão drástica e o comportamento da chefe da nação se revela tão inadmissível que alternativamente não resta além de pedir a esta Câmara dos Deputados que autorize seja ela processada pelos crimes de responsabilidade previstos no artigo 85. O mês de junho de 2013 ficou marcado por uma onda de protestos que, a partir de São Paulo, se espalhou por várias cidades brasileiras, mobilizando milhares de pessoas no que se tornaria, naquele momento, a maior série de manifestações de rua desde o movimento pelo impeachment do presidente Fernando Collor, 21 anos antes. Originalmente, os manifestantes se opunham ao aumento dos preços das passagens de ônibus, de 3 para 3,20. Aos poucos, no entanto, a pauta se ampliou. A frase "não é por 20 centavos", escrita em vários muros de capital paulista, deixou claro o desejo de extrapolar a reivindicação original. A violência policial, cujo ápice ocorreu no dia 13 de junho, quando a PM de São Paulo atacou manifestantes no cruzamento da Avenida da Consolação
com a Rua Maria Antônia, deixando mais de 150 feridos, despertou a solidariedade de pessoas que até então não tinham se envolvido com o movimento. Desde sua origem, o movimento Passe Livre, grupo responsável pela mobilização inicial das chamadas Jornadas de Junho, reivindicou para si um caráter horizontal, livre da agenda dos partidos políticos tradicionais e com líderes que se revezaram como negociadores e porta-vozes. Os movimentos sociais que foram às ruas contra o impeachment defendem a continuidade do mandato da presidente Dilma Rousseff, mas cobram uma mudança no rumo da política econômica com duras críticas ao ajuste fiscal. Entidades como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Central Única dos Trabalhadores, CUT, Via Campesina, MTST, Movimento do Sem Teto, defendem a redução da taxa de juros e a retomada de investimento público para estimular a economia. Outros movimentos, como MBL e Vem Pra Rua Já, foram contra o governo Dilma Rousseff.